O espaço público deve ser ocupado por todos. Isegoria, os gregos diziam. Todos têm o direito de se colocar no espaço público, de falar e de participar. Existe um provérbio turco que diz que as árvores que estavam sendo mortas acabam tendo uma grande solução, aceitando votar no machado, porque imaginavam, porque o cabo do machado também era feito de madeira, que ele era uma delas. Um engano mortal esse. Talvez hoje nós devamos falar sobre o patético que ocupou o espaço da política. E para isso uso como carro-chefe o filme Sono Tornato de 2017, um filme italiano que fala sobre o retorno de Mussolini. Uma releitura daquele filme clássico Ele Está de Volta, de 2015, que fala sobre o retorno de Hitler. Sinta-se em casa. Eu sou o Frei Rogério Xavier e este é o meu podcast Rogeriando. Nas últimas semanas eu tenho me questionado por que eu continuo gravando esses podcasts. A ideia nasceu a pedido de um amigo que queria que essas minhas ideias, tantas vezes ousadas, tantas vezes loucas e tantas vezes normais, atingissem um maior número de pessoas. Eu comecei a gravar e peguei gosto. Na verdade, eu sempre estou pensando em algo para falar, em algo para gravar. Minha mente está sempre tentando relacionar temas que sejam da literatura, da filosofia, da política, do cotidiano ou da atualidade. Eu tento, nos pequenos detalhes da vida, encontrar motivação para gravar um novo podcast, para gravar uma nova maneira de interpretar algumas coisas que me atingem, que me afetam. Talvez esse podcast, depois de alguns episódios, possa ser resumido em coisas que me afetam. Coisas que me afetam e de alguma coisa eu quero compartilhar com todos, sem censura e com o máximo de sinceridade, com o máximo de parresia, com o máximo de coragem em dizer a verdade. Esses dias eu pensei verdadeiramente em parar de gravar, porque eu tenho um tempo tão atarefado com viagens, com compromissos, e eu tenho que arrumar um espaço ali para encaixar o momento de fazer esse podcast. Mas eu recebi uma mensagem de algumas pessoas que me são muito caras. Primeiramente, meu irmão me escreveu uma mensagem falando sobre um dos podcasts, aquele que eu falo sobre o navio, e dizendo algumas coisas muito interessantes que lembravam a nossa vida, a nossa infância, os nossos pais. Além disso, eu recebi mensagens de alguns amigos que me são caros, que também me impulsionaram a continuar fazendo. E são as coisas que me afetam. O Rogeriando se tornou um espaço para falar publicamente das coisas que me afetam e como eu vejo o mundo. Aqui eu não tenho obrigação nenhuma de convencer ninguém, eu não tenho obrigação nenhuma de querer ser o portador da verdade. Eu tento refletir, pensar, fazer o exercício que mais me agrada, o exercício da palavra, o exercício da filosofia, o exercício de ocupar o espaço público de uma forma honesta. É isso que eu faço. Honestidade nas coisas que eu falo. E nosso Brasil faltam poucos dias para as eleições e nós não podemos nos calar diante disso. Não podemos nos calar porque eleição é coisa séria. Esses dias eu assisti um filme que vai ser o mote para discutir isso, um filme italiano que se chama Sono Tornato. É de 2017, mas ele relê
aquele filme clássico Ele Está de Volta de 2015, do retorno de Hitler. Só que Sono Tornato, que infelizmente não temos em português, só está em italiano, ele fala do retorno de Mussolini. Esse vai ser o tema que nós vamos perseguir hoje. Mas antes, eu recordo um provérbio turco que diz: a floresta estava encolhendo, mas as árvores continuaram votando no machado, porque o machado era esperto e convenceu as árvores que, por causa do seu cabo ser feito de madeira, ele era uma delas. Esse é um provérbio turco que fala sobre momentos em que a nossa sociedade vive. O machado acaba sendo eleito pelas árvores. A mesma coisa nós poderíamos dizer é que algumas vezes nós votamos naqueles que nós sabemos lá no fundo que não farão nada por nós, e outros ainda que apenas serão portadores de mais ódio em um mundo já tão preso a essa armadilha do ódio. E isso me faz pensar aquele famoso paradoxo de Karl Popper, esse filósofo austríaco, em que diz que uma sociedade que tem a máxima tolerância necessariamente extinguirá a tolerância. Explico melhor. Se nós formos tolerantes, até mesmo com os intolerantes crescerão e destruirão toda forma de tolerância. Esse é o paradoxo de Popper sobre a tolerância. Se nós aceitamos que alguém fale mal da democracia usando as estruturas democráticas, usando voto, usando um cargo político, se nós aceitamos que alguém destrua a democracia, fale mal da democracia, gradativamente nós estamos corroendo a nossa democracia. Essa é uma questão muito importante para pensarmos agora. E para isso eu penso nesse filme Sono Tornato de 2017, que é um filme muito simples e que ele retoma as intuições de Timur Vermes no livro Ele Está de Volta. Quem não conhece esse Ele Está de Volta, eu faço uma pequena recordação. Em um dia, Hitler volta a Berlim e ele é encontrado por um jornalista. Esse jornalista dá espaço para ele na mídia. Ele acaba na televisão e na televisão ele continua destilando as suas ideias totalitárias e aos poucos vai convencendo a população. E no final do filme, né, que é um livro, é um filme, ele desfila por Berlim e é saudado por anônimos. Isso é real. A mesma coisa acontece com Sono Tornato. É uma leitura descarada do Ele Está de Volta, só que colocando outro personagem, um personagem italiano, que é Benito Mussolini. Eu confesso a você que eu preferi o filme italiano. Parece mais realista, algumas vezes mais engraçado, e talvez porque eu viva na Itália, eu sinta nessas ruas o eco desse pensamento fascista que recentemente fez um eco muito grande nas eleições italianas. Esse Mussolini que se apresenta, num primeiro momento ele é visto como um ator. Ele fala aquelas coisas absurdas, racistas, que desmerece os outros povos, que coloca em centralidade o que ele chama de italianismo, que parece até uma sátira, uma ironia, um humor. Parece até uma coisa engraçada. Mesmo os rompantes de ódio que ele tem diante das câmeras é visto como um humorista. Alguém que está falando algo. Mas o interessante é que ele fala coisas profundas, misóginas, machistas, racistas. Ele é uma pessoa desprezível, na verdade. Só que as pessoas o aclamam. Num primeiro momento como algo engraçado.
num segundo momento, como algo que os incomoda. E num determinado momento do filme, ele diz: eu falo aquilo que está em uma parte do coração de cada um de vocês. Na verdade, ele está falando, esse fascismo, ele habita no coração de cada um de vocês. Isso impressiona muito porque as pessoas passam a aceitar esse homem como se fosse... naturalizam, essa é a verdade, naturalizam a maldade, naturalizam a indiferença, naturalizam os preconceitos. O humor, a sátira, desfigura o trágico. Tem uma cena muito forte que é o encontro de uma velhinha que teoricamente tinha uma doença senil, de esquecimento, só que quando vê os olhos desse Mussolini, recorda do gueto. Ela é uma judia e recorda que como foram mortos os seus irmãos, como foi morta a sua família, como eles foram extraditados. E quem conhece aqui Roma, basta visitar o gueto hebreu e ali você vê a história no solo, literalmente no solo, porque tem essas placas, que eu já falei isso em outro episódio, essas placas de memória das pessoas que foram levadas para Auschwitz e outros campos de concentração e em outros campos de morte. Tem uma frase que aparece quase no final, que é uma frase do próprio Mussolini, que diz: eu não criei o fascismo, eu o peguei do inconsciente dos italianos. O fascismo como algo que seduz, como algo que transforma as pessoas, enfim. É um filme para ser visto, assim como aquele Ele Está de Volta, que fala do Hitler. É um filme fantástico, que trabalha com essa ideia de um retorno mágico, entre aspas, mas que encontra uma casa nos dias de hoje. O tempo não passou, essa é a verdade. O tempo não passou, continua presente, continua possível para essas entidades. E se nós formos andar um pouco mais pela história, e especificamente da história do Brasil, e aqui eu me posiciono claramente, nós podemos encontrar como que começou esse tal mito Bolsonaro, que agora vocifera contra a República, vocifera contra o Estado de Direito, vocifera contra o sistema eleitoral. Ele começou como uma comédia, como uma sátira, como uma ironia e um humor naquele programa CQC. Ele era chamado porque ele era risível, ele era engraçado. Foi esse o motivo. Só que o que me impressiona é que ele encontrou casa no coração de mais de 30% da população. Mais de 30% da população se sentiu representado em um homem que fala em diversos pronunciamentos contra mulheres, faz brincadeiras não pouco agradáveis contra homossexuais, torna risível questões ligadas à raça, torna risível também a situação dos mortos de Covid. Isso não é para dar risada, isso é para nós nos posicionarmos, nos colocarmos diante de uma situação tão alarmante. Assim como nós muitas vezes cremos que a política não é a solução, mas qual seria a outra solução? Qual seria o outro canal para que nós pudéssemos organizar uma sociedade? Os gregos possuíam um termo que me é muito caro, que é o termo da isegoria. Isegoria, em grego, significa ter direito ao mesmo espaço público. Ágora, em grego, é a praça, o espaço público. Isegoria é esse direito de participar de uma forma isonômica, todos diante da mesma lei. Todos diante da mesma lei na praça. Esse é o princípio básico da democracia. A democracia deve aceitar a diferença, desde que a diferença, a intolerância, não avance contra toda forma de tolerância. Os limites
da tolerância devem ser muito bem traçados, para que alguns personagens patéticos não ocupem a ágora para destruí-la. Isso é uma ditadura, isso é um totalitarismo. Hoje eu assistia um pequeno vídeo que o Frei Guilherme Anselmo fez nas suas redes sociais sobre a discussão da participação de nós religiosos nesse espaço da ágora, nesse espaço público. E a manifestação de alguns com medo, isso é um terrorismo, o terrorismo digital que nos cerca, em que seria possível, quem sabe, talvez, que um novo governo fecharia as igrejas. Fake news, mentiras. Os sistemas totalitários, eles só são possíveis por meio de sistemas que mantenham a mentira como algo aceitável. Algo aceitável. Devemos tomar muito cuidado quando a mentira é vendida como a verdade. Devemos aceitar que aquilo que nos afeta possa ser falado de cima dos telhados. A liberdade deve ser respeitada. Sempre a liberdade deve ser respeitada, desde que a liberdade não seja interpretada como uma forma de destruir, de separar, de isolar aqueles que são contrários. Meus irmãos, minhas irmãs que estão porventura me ouvindo, abramos nossos olhos e sejamos corajosos, porque o tornar é sempre possível. É sempre possível retornarmos a coisas boas, assim como é possível retornar a coisas muito perigosas. Eu, particularmente, tenho como algo muito importante na minha vida manter sempre acesa a luta contra toda forma de totalitarismo. Totalismos de direita, totalismos de esquerda. Toda forma de totalitarismo, de fascismo que absorve, que seduz o nosso coração, deve ser combatido. Porque o totalitarismo começa no nosso coração, no nosso interior, e depois vai nos agregando, nos dando direito de achar que os outros não são tão importantes assim. Mas aquilo que eu penso, sim, isso sim é importante. Essa é um pequeno podcast para pensar grandes coisas, para realizar coisas maiores ainda. Eu sou o Frei Rogério Xavier e esse é o meu podcast Rogeriando.